Já veio o sol, já cheira a férias, já há muita gente a planear e a marcar para conseguir melhores preços. Eu é que não estou muito habituado a férias, não sei se tu também, porque trabalho sempre em todas. E não é por gosto, é porque tem que ser, circunstâncias da vida. Por exemplo, no ano passado estava a minha filha a nascer e eu ia editar um vídeo. Ok, estou a exagerar, mas é verdade que eu estava no mesmo quarto da minha mulher e enquanto ela estava lá com as contrações e eu não podia fazer nada, pronto, ao menos estava a editar o vídeo. E desde que comecei o canal do YouTube, para mim foi adiós férias, adeus jantar com amigos, fins de semana, feriados, tudo. É só trabalhar. Aliás, até falei num vídeo que eu cortei com os jogos de computador, filmes, séries para poder avançar com o canal. Esse é o lado menos bom desta profissão, que atenção, eu gosto muito e sou um sortudo e agradeço muito. Mas é de facto muito exigente e é por isso que somos muito poucos em Portugal a viver disto. Agora, claro, tem a vantagem de ter liberdade de horário, tal como um motorista de Uber ou TVDE, que trabalha tipo 12 horas por dia, mas escolhe essas horas. Portanto, pode ir a uma consulta de manhã ou uma reunião de condomínio à noite, desde que o trabalho apareça feito. Mas enfim, este vídeo não é para falar de mim, quer dizer, eu vou mostrar aquilo que eu vou fazer, porque eu gostava de mudar esta minha realidade das férias, mas é para tu veres como é que se faz passo a passo, para depois adaptares ao teu caso em concreto. Claro que sim, vês primeiro se isto faz sentido. Agora, se és uma daquelas pessoas que anda a sonhar com umas grandes férias ou com uma viagem, este vídeo é para ti. Porque hoje vou-te falar de uma estratégia responsável para poderes seguir este sonho ou descansares com outra qualidade, vamos dizer assim. E já agora perguntava-te como é que seriam essas tuas férias de sonho. É em Portugal ou é no estrangeiro? E és mais de praia ou mais de neve? Conta-me isso tudo nos comentários enquanto escreves. Queria deixar um agradecimento ao patrocinador do vídeo de hoje, a XTB, que já sabes é a corretora que eu uso porque não têm comissões de compra e venda de ações e ETFs até 100 mil euros mensais, sendo que a partir desse valor passa a ser de 0,2% com o mínimo de 10 euros. E se tens acompanhado a série de investimentos que tenho feito mensalmente, já sabes que eu invisto todos os meses e compro sempre alguma ação de uma empresa e também alguns ETFs. E como eu só invisto 1000 euros e o limite são 100 mil, para o meu cenário é mesmo comissões zero. E agora sim, sem mais demoras, vamos de férias para a intro! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais, e por isso convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo. E se és novo aqui no canal, então subscreve, que isso ajuda imenso, e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. E então, porquê é que eu falei do responsável? Porque o dinheiro não estica, não é verdade? Não dá para tudo. Tem de se fazer escolhas, e as escolhas é entre uma coisa boa e uma coisa boa. Se me perguntarem se eu quero comer uns bifinhos ou champignon ou um pão duro com uma semana, isso não é uma escolha. Há um que objetivamente não presta. A não ser que tenhas muita fome, mas isso já percebeste o ponto, não é? Então as férias são boas? Claro que são boas! Mas onde é que eu vou cortar para poder ter essas férias? Essa é que é a grande questão. E isso também depende de quanto é que se vai gastar. E levanta-se mais uma pergunta. Quanto é que é razoável uma pessoa gastar em férias tendo em conta que ganha o salário mínimo? E já sabem que eu agora dou sempre este exemplo porque a maior parte das pessoas em Portugal ganha menos de 900 euros e eu quero falar para toda a gente. Agora, claro que depois tu podes adaptar ao teu caso. Essa é a ideia. Isto não é uma regra e não é sequer uma recomendação. Na verdade, até tive muita dificuldade em entender o que é que os especialistas recomendam para isto. O ChatGPT diz que se pode gastar entre 10% e 15%, mas eu não vi nenhum consenso. Portanto, vou com os 15%, porque 10% é aquilo que eu já ouço muito para a malta gastar em hobbies e interesses pessoais e coisas de lazer e que gosta, os miminhos. Por isso, alguém que tem um grande sonho de ir fazer uma viagem ou passar férias em algum sítio específico, é possível que queira então gastar 15% do seu salário para conseguir chegar mais rapidamente a esse objetivo. E sim, eu disse objetivo, porque não pode ser só sonhar e avançar. Não, é preciso preparar, senão vamos ter de recorrer a crédito. E isso é muito perigoso, mas já vou falar disso daqui a pouco. Mas então, devagarinho, começando pelo princípio, para acompanhares aqui as contas bem. O salário mínimo são 870 euros. Se fosse 10% para as tuas férias, seriam 87 euros. Ora, isso não dá para férias. Portanto, temos de ver o salário anual. E 870 euros vezes 14 meses, porque são 12 de trabalho, mais um mês extra de subsídio de férias e outro mês extra de subsídio de Natal, então isso dá 12.180 euros e 10% disso dá 1.218 euros. Assim já começamos a falar. E se nós subirmos para 15% em vez dos 10%, então já é mais 50%. E tu, espera aí, Tiago, então mas espera aí, é mais 5% e tu estás a dizer que é mais 50%? Passar de 10 para 15%? Sim. Uma vez que nós já fizemos o cálculo para 10%, que são os tais 1.200 euros aproximadamente, então aumentar 5%
é 50%, é metade dos 10%. Então metade de 1.200 são 600, o que totalizado dá 1.800 euros. Ou então, para sermos rigorosos, são 1.827 euros no ano. Isso é o que corresponde a 15% do salário. É interessante esta forma de pensar, não é? Em percentagem tudo fica diferente. Agora vamos a duas questões e a primeira é mesmo isso, a percentagem. Se tu já acompanhas aqui o canal há algum tempo, sabes que os especialistas recomendam poupar no mínimo 10% do salário, sendo 20% o ideal. E que se a pessoa quiser um carro, então deve ter o cuidado de não ultrapassar no máximo dos máximos 30% do seu salário. Tal como expliquei em detalhe naquele vídeo do carro. Portanto, somando aqui algumas destas percentagens que tenho, de 20% de poupanças, 30% do carro, mais 15% das férias, 50% de despesas de habitação, mais as outras essenciais de eletricidade, gás, internet, de repente estamos aqui em 150%. Isto não faz sentido. Tudo o que está acima de 100 quer dizer que é mais do que o próprio salário da pessoa. Portanto, não dá, isto não está certo. Então, porquê que isto acontece? Porque cada um tem que ajustar as prioridades aqui, estás a ver os valores mínimos, de acordo com as suas prioridades de vida. E circunstâncias também. Por exemplo, eu disse nesse vídeo do carro que eu não estava disposto de forma nenhuma a gastar 30% do meu salário num carro, porque isso faria com que eu tivesse que trabalhar mais horas para pagar um carro mais caro. E portanto, se eu trabalho mais, então vou estar menos tempo com as minhas filhas. E corro o risco de ser o homem que só paga as contas. E eu não quero isso, porque acho que as minhas filhas são mais felizes se tiverem mais tempo comigo e num carro pior. Isso é que é ser pai para mim. Estar presente não é pagar contas e dar bens materiais. Agora, eu sei que há pessoas que não concordam com esta visão e eu respeito. Agora, também sei que há outras que concordam com a minha visão, mas infelizmente têm que trabalhar horas extra para conseguir pagar as despesas essenciais. E isso é muito triste, é muito duro. Agora, eu acho que ainda há uma outra categoria que é daqueles que têm que lutar para perceber o que é verdadeiramente essencial. E não estar apenas a trabalhar demasiado por uma coisa que é boa, mas que não é essencial. E eu acho que muitas vezes caio nesta luta, nesta categoria. Engano muitas vezes e é por isso que preciso da ajuda da minha mulher para me voltar a centrar. E tudo isto para dizer o quê? Que para mim as férias são algo que eu ponho na categoria do bom, mas que não é essencial. Então se não der para ir à Disneyland ou fazer uma viagem, está tudo bem, somos felizes na mesma. Principalmente as crianças. Porque outra alternativa é fazer férias em casa, que foi um conceito que eu descobri há cerca de 2 anos, por causa da pandemia, o staycation, que é em vez de vacation. Staycation, stay, ficar em casa, a dormir à noite e depois de manhã é acordar e pumba, arrancar. Quer seja para ir a algum parque ou uma praia, se houver, o que for, e depois ao final do dia voltar para casa, recarregar baterias, dormir. E no dia seguinte fazer outro programa. Pode ser igual ou pode ser diferente. E nós temos feito isto imensas vezes, principalmente no ano passado, porque a minha mulher estava grávida e não queríamos fazer férias longe, porque queríamos que a bebê nascesse naquele hospital específico, e portanto fizemos férias em casa, fomos uma vez à praia fluvial, ou 2, já nem sei, fomos a parques, as mais velhas brincaram imenso, descobrimos sítios novos, depois a mais nova nasceu, até veio passear connosco, então foi a família toda, foi maravilhoso, gostámos imenso. Então, mas Tiago, tu não gostavas de ir à Disney? Gostava muito, e acho que as minhas filhas também, mas não é uma prioridade, é isso que eu quero dizer. Então, estes 15% das férias, para mim, passa a zero. Os 30% do carro diminui drasticamente. Depois, tirando também estes 20 aqui, repare, isto fica tudo a zero. Se eu fizer aqui, pronto, já está em 90%, e ainda me sobram 10 para a poupança. O que nos leva então a outra questão, que é por que não pedir crédito? No caso da pessoa não conseguir pagar as férias. Voltamos a essa questão que tínhamos pendente. O crédito para férias é mesmo desaconselhado. Porquê? Porque estás a pagar os juros de algo que te tirou o dinheiro. A única justificação que eu consigo encontrar é que tu precisas mesmo daquelas férias para descansar e depois ser mais produtivo. Ou porque te vai abrir horizontes para um trabalho que tens de fazer. Mas nesse caso, então, se calhar já não são bem férias. Daí eu achar extraordinário aqueles youtubers que conseguem fazer vlogs quando estão em férias. Porque estar a pensar no que é que vai dizer e no que vai fazer e o que vai aparecer e o que é para mostrar e estar bem arranjado e como vai ser editado, a música, levar o microfone, o vento, estou contra a luz, não tenho bateria, estão-me a ligar. É tanta coisa, eu digo-vos, eu cheguei a fazer stories nas férias e não consegui, tive de parar, porque não dava para relaxar, estava sempre a pensar no que é que ia ser o story seguinte. E isso destruía o propósito das férias, que para mim é descansar. Agora, como dizia José Maria Escrivá, não sei se foi naquele livro dele chamado Caminho ou se foi noutro, que tem assim imensas frases top para a vida. Ele disse que férias não é fazer nada, é fazer coisas diferentes. Portanto, também posso estar eu aqui a ver mal a coisa. E se calhar esses youtubers estão a fazer bem. Portanto, aqui o resumo disto tudo é cada um faz aquilo que acha que é melhor para si. Agora, se as férias não forem uma ajuda no trabalho, que é para ficarmos mais produtivos ou termos ideias, e que tenha mesmo de ser naquele sítio, porque repara, eu não sou contra as férias, eu acho que são ótimas, mas têm de ser assim tão caras. Não consegue
consegues descansar noutro sítio ou de uma forma mais barata? Porque se recorreres a crédito, imagina, 1000 euros, que é para ser aqui números redondos. Se tiveres de pagar uma taxa de 10% sobre esse crédito, são 1100 euros que pagaste para apenas 1000 euros de usufruto. E se conseguires poupar 100 euros por mês, então tiveste de poupar durante 11 meses em vez de apenas 10. Foi um mês a mais. Por outro lado, uma pessoa que invista 100 euros por mês e investe esse dinheiro e com uma rentabilidade de 10% por ano, consegue aí quase 100 euros extra. Então só teve de poupar 9 meses para usufruir das mesmas férias daquela pessoa que pediu crédito e teve de poupar durante 11 meses. São 2 meses de diferença aqui. Porquê? Porque teve essa paciência e conseguiu esperar. É isso que eu quero, ter a mesma qualidade de férias, mas sem ter de perder tantas horas de tempo de família com as minhas filhas para trabalhar e pagar essas férias. Então eu prefiro esperar. E com isto voltamos ao início, as prioridades. Quem dá muito valor às férias agora, tem pressa, paga mais depois no futuro. Quem não tem pressa, paga menos, mas tem de esperar mais. E é um argumento que eu ouço muito que é, mas Tiago, eu sei lá se eu estou vivo amanhã. Eu quero é ter a experiência hoje. Certíssimo, argumento super válido. Não critico, mas não é para mim. Não é a minha forma de estar na vida, mas entendo o argumento, tem lógica, atenção. Até porque a minha luta está em viver mais o presente e menos o futuro. É uma crítica que a minha mulher me faz muito, é que eu vivo pouca vida. E tu vês isso, vários youtubers com Porsche, Lamborghini, Ferraris, casas de luxo, viagens incríveis, e eu com um Fiat usado em segunda mão com riscos e amolgadelas. E 3 filhas, que também é raro. Só 6% da população portuguesa é que tem 3 filhos, ou mais. E nos youtubers acho que sou mesmo o único. Por acaso nunca tinha pensado nisso. Se houver outro, diz-me nos comentários. Gostava mesmo de saber, que não quer ser injusto com ninguém. Mas atenção, eu compreendo, esse estilo de vida é mais atrativo. Se calhar até é mais divertido, não sei se são mais felizes e também não me interessa, cada um sabe de si. E eu sei que eu não seria feliz com essa vida. E não digo isto para criticar os outros, porque tal como eu disse, eu estou no extremo oposto. Vivo demasiado no futuro, portanto eu não sou exemplo para ninguém. Mas é só para tu saberes o que é que tu podes esperar deste canal. Os meus conteúdos são sempre mais voltados para esta perspectiva de longo prazo, persistência, de paciência, se calhar mais aborrecida, mas acredito que trará mais frutos no futuro. E lá estou eu a falar do futuro novamente. Mas a verdade é que foi isso que me trouxe aqui. Poupar, trabalhar, abdicar e hoje poder aplicar isso que eu guardei para dar uma boa vida às minhas filhas. É um sonho realizado e um sentido de missão cumprida que confirma todos os esforços do passado e até dá motivação para continuar para o futuro. Mas não com luxo, porque eu não quero aqui meninas mimadas insuportáveis. Até tirámos a televisão de casa há mais ou menos 7 meses, que é para as minhas filhas brincarem mais e não verem ecrãs, porque queremos é que elas se desenvolvam e cresçam saudáveis. Mas já estou a divagar. Voltemos então ao valor. 15% por mês. Dos tais 870 euros de salário mínimo são, temos aqui a conta, 130,50 euros por mês. E já agora, se achas que eu estou a ser demasiado ambicioso por causa da inflação ou o que for, em primeiro lugar, é isso mesmo. Gosto do teu espírito crítico. E é ótimo ter já aí um valor na tua cabeça. Porque cada um tem o seu e eu não quero mudar a tua opinião. Mas para aqueles que ainda não sabem bem quanto é que devem aplicar aqui, então posso dizer que 15% é possível se para ti for mesmo uma grande prioridade das férias. Se não, tem que ser uma porcentagem inferior, claro. Que é para poderes gastar aqui noutras categorias. Porque lá está, eu não conheço as tuas circunstâncias pessoais. Eu, como te disse, poupei no carro. Há quem poupe, por exemplo, na habitação, porque vive em casa dos pais. Ou porque tem uma casa herdada de família. Ou porque é casado, como eu, e portanto divide as despesas em 2. E já agora, recomendo-te mesmo que vejas aquele vídeo que eu fiz sobre como ser milionário com o salário mínimo, porque responde lá à pergunta da inflação e mostra como é que estes 15% vão ficar mais fáceis nos próximos 3 anos. Fiz lá as contas todas e acho mesmo que te vai surpreender. Portanto, se ganhas o salário mínimo ou se queres entender as contas, porque a verdade é que isto se vai aplicar a toda a gente, então passa por lá. E portanto, tendo então aqui isto definido, podemos passar ao próximo passo, a simulação. E então, 130,5 vezes 14 meses dá 1.827 euros. Se isto é para as tuas férias anuais, ótimo, basta poupar 15 euros por mês e já está. Agora, se quiseres ir à Disney com vários filhos, como eu, durante alguns dias, claro, eu não sei quantos é que eu devo ir, nunca lá fui, portanto não tenho noção, aqui precisa da tua ajuda. O que é que tu me aconselhas? Um dia acho que é pouco, 2 dias imagino que já dê para ver tudo. 3 dias será suficiente? Diz-me lá. Até porque nós neste momento temos 3 filhas. Mas eu só queria ir quando a mais nova tivesse tipo 10 anos, que é para conseguir desfrutar da maior parte das diversões. Não todas, porque há lá algumas que nem eu com 60 anos lá me vou meter. Aquelas mais radicais, ai ai. Agora, se vai lá para andar naquela chávena que temos aqui na Feira Popular, então também parece um bocado desperdício o dinheiro pagar tanto para não usufruir. Então vou ter que esperar. Mas há aqui outro
problema, entre aspas, que não é um problema mesmo, é uma circunstância ou uma limitação. É que daqui a 10 anos, visto que a nossa mais nova tem 9 meses neste momento, é possível que tenhamos mais filhos. Não sei quantos, mas gostávamos de ter mais. E ora bem, isso faz com que a mais nova daqui a 10 anos não tenha 10 anos. Vai ter menos. Portanto, só se calhar só daqui a 15 anos é que vamos lá. Ou não. Depende da idade mínima que vocês me disserem nos comentários que é recomendável para ir lá e desfrutar das diversões. Que eu pensei na Disneyland Paris, mas pode ser outro. Se vocês acharem que há um mais giro e que vale mais a pena, digam-me nos comentários. Aqui nesta matéria acuso a minha ignorância. Não percebo nada disto. Não tenho o hábito de ir lá. Em pequeno nunca fui. Só fazíamos praia no verão e eu era muito feliz a fazer castelos na areia. Nunca me ocorreu visitar castelos de sereia, em parques temáticos ou o que fosse. Agora, com 3 meninas, isto é muito de princesas aqui em casa. E quando penso em princesas, penso na Disney, daí a Disneyland Paris. E quando eu vi os preços, pensei, nem pensar! Vamos cá arranjar uma alternativa. Porque eu não consigo gastar tantos milhares de euros numas férias. E foi assim que surgiu a ideia para este vídeo. É esta série, nova série de investimentos que vou fazer. E posso dizer-vos, vou fazer umas simulações agora convosco que eu não sei no que é que vão dar. Vamos a isso? Então, aqui na calculadora de juro composto, vamos pôr exatamente 15 anos. A contribuição anual, isto está mal, é 1827. Vamos pôr aqui 1827. Que graças aqui aos juros compostos, vamos tentar perceber quanto dinheiro é que eu poderei ter daqui a 15 anos para ver até onde é que podem ser essas férias de sonho. Acredito que vai ser muito interessante e isso vai dar para outras maravilhas que já te vou falar daqui a pouco. Mas para já começar aqui pelo princípio. Portanto, o valor inicial é 0. Portanto, a pessoa não tem nada. Vamos assumir isso. Investe anualmente os 1827. Vamos pôr aqui que contribui no final, exatamente no final do ano. E isto é para ser mais conservador, tal como te mostrei naquele vídeo, como ser milionário com o salário mínimo. E então, assumindo aqui os 10% de rentabilidade anual, por causa do que expliquei nesse mesmo vídeo, ao fim de 15 anos, vamos pôr aqui calcular, eu espero ter lá, olha aqui, 58 mil euros. O que dá para umas grandes férias, na minha opinião. Agora, também temos de contabilizar que não são só 2 adultos. São pelo menos 3 crianças, mas podem ser 4, 5, 6, não sei. É os que forem e isso vai encarecer muito mais. Porque de repente não basta um quarto de hotel, se calhar são precisos 2 ou 3. Comidas, bilhetes, Ubers, é tudo a multiplicar. Agora, pessoalmente, para um nabo como eu, que não percebe nada de férias, 58 mil parece-me bastante incrível. E a melhor parte, maltinha, é aqui a última linha. É que no ano 15, o valor dos juros já passa aqui os 5 mil euros. Ou seja, se eu só gastar 5 mil euros por ano em férias, com muitas aspas aqui, porque eu acho que é imenso dinheiro, e assumirmos aqui a tal rentabilidade dos 10%, então esta conta gera todos os anos 5 mil euros. E eu não tenho de pôr lá mais dinheiro. Portanto, se eu parasse de pôr dinheiro neste momento, ela continuaria a gerar estes 5 mil euros anuais para eu os conseguir ir tirando. Ou seja, daria para fazer férias de sonho todos os anos, se eu só gastasse 5 mil. Só com muitas aspas. Isto para mim é um sonho, mas lá está. Sou eu a viver no futuro. Sacrificar o agora, durante 15 anos, e depois ter 30 anos de desfruto, ou 40, ou 50, o que for, enquanto eu cá estiver. Mas isto sou eu. Se tu tiveres outra opinião e outro modo de viver, está tudo bem. Agora, se tu gostares da minha estratégia, então eu vou-te mostrar como fazer passo a passo. Para isso, vamos então aqui à XTB. Desta vez é no computador. Vamos criar um novo plano de investimentos que eu sempre mostrei no smartphone. Se quiseres ver como é que se faz no smartphone, tens então aquele vídeo do desafio das 52 semanas, onde mostrei como é que isso fazia passo a passo, isto do plano de investimentos, que vamos fazer agora aqui. E já agora podes-me dizer se preferes que eu faça estes tutoriais, estes guias no computador ou no smartphone. Eu sempre mostrei no smartphone, hoje é diferente no computador para termos aqui o guião. Então, teríamos que procurar aqui em todas estas janelinhas que estás aqui a ver em cima, ordens pendentes, posições abertas e wallet de juros, tinha que haver uma a dizer plano de investimentos. Se houver, carregas lá, certo? Imagina, carrega aqui em juros, pronto, ou carrega posições abertas, o que for. Se não encontrares, então clicas aqui no mais, que pode ser neste, ou neste, é o que tu quiseres. Eu vou clicar aqui no de baixo e vamos clicar em planos de investimento. E depois aqui dentro então desta janelinha que diz planos de investimento, vamos aqui a criar um novo plano. Escolhemos então aqui o ETF ou os ETFs que nós gostamos. Portanto, eu vou optar pelo SPYL, por causa dos motivos que eu referi naquele vídeo da diversificação, onde eu respondi à pergunta de quantos ETFs é que nós devemos ter para termos um portfólio diversificado. E nesse vídeo ficas com uma ideia de quantos e quais ETFs é que tu deves adicionar aqui a este plano de investimentos. Mas eu só vou pôr este, portanto vou clicar aqui em próximo e não vou explicar outra vez porque é que eu só escolhi este, portanto vês nesse vídeo, que é para eu não me alongar muito, que a malta diz que eu falo muito e é verdade, é um problema. Portanto vamos avançar e definimos então aqui o peso, aqui está aqui para baixo, alocação. Vamos deixar a 100%, que é para não perdermos muito tempo a pensar nisto. Aliás, eu vou fazer um vídeo a explicar isto, porque foi uma descoberta que eu tive ontem de manhã no banho. Não sei se te acontece ter assim boas ideias em sítios curiosos. Comigo é mais ou menos comum
e em conversa com um amigo que percebe destas coisas, ele já me disse que isso é normal porque depende do relaxamento da pessoa. Mas enfim, divago, vamos aqui avançar, criar plano de investimento. Parabéns, o plano de investimento está criado, vamos definir aqui um nome, por acaso não pensei nisto, pode ser férias de sonho, pois não dá para escrever isto tudo. Assim, férias de sonho, salário mínimo. Pronto, aqui guardamos, vamos definir aqui o ícone, pode ser o da câmara fotográfica, que eu vou fotografar muito lá na Disneyland, guardar. E agora clicamos aqui em reforçar plano de investimento. Pode ser manualmente, como eu te disse, vou investir todos os meses, portanto vou selecionar aqui esta opção do Auto Invest, que é para isto ser automático e eu não ter que vir cá constantemente. Clicamos em seguinte, escolho aqui a conta, podia ser com cartão, mas tem aqui a taxa, tal como te falei no vídeo de investimentos do mês de maio, portanto foi o último vídeo que saiu. Pode ser também por transferência bancária, mas o que eu prefiro fazer é uma transferência para a conta da XTB e depois cada plano de investimentos vem aqui buscar o saldo que precisa à conta da XTB. Então só tenho que fazer uma transferência e depois cada plano de investimentos vem aqui. Portanto, vou selecionar esta opção e vou pôr então aqui o valor que neste caso é 130,5,5. Não dá para pôr a vírgula? Ai, então olha, 131. Depois, eu quero que isto se repita todos os meses, portanto ponho aqui mês, e eu quero que isto se inicie, eu queria no dia 28 de cada mês, portanto vamos pôr aqui a 28 de junho. E como vês aqui, isto nunca vai parar, só vai parar quando eu cancelar este plano de investimento. Ou cancelar o investimento automático, assim é que é. O plano de investimento pode continuar sem os investimentos automáticos. Isso não há problema nenhum se falhares aqui um investimento automático. Também não acontece nada, já fiz um vídeo sobre isto, penso que até foi no de abril, falei aqui mais em detalhe sobre os planos de investimento. Mas se queres um vídeo mais em detalhe, com dúvidas que tenhas sobre os planos de investimento, diz-me nos comentários e eu faço. Depois clicamos aqui em ir para resumo. Já agora aqui um pormenor muito importante. Portanto, é este 131 euros por mês, mas em julho e em dezembro, ou novembro, eu acho que é novembro que vem o subsídio de Natal, venho cá fazer um novo depósito de 131 euros. Depois vou-te mostrar no vídeo de investimentos do mês como é que isso se faz. Mesmo tendo o investimento automático, não faz mal. Eu posso sempre fazer um investimento extra quando eu quiser, do valor que eu quiser. E, portanto, venho cá em novembro e venho cá em julho por causa do subsídio de férias. Então, nesses 2 meses vai ser o dobro do valor investido, por causa desse subsídio, desses 2 salários extra, no fundo, e só assim é que chegamos aos 1.827 por ano, se bem que agora é um bocadinho mais porque pus aqui 50 cêntimos extra. Vou então confirmar a ordem, o seu investimento automático está ativo, agora posso usufruir das vantagens, portanto, voltar aqui ao plano de investimento, vamos voltar aqui, só para ver os outros, olha aqui o do reformar mais cedo, já vou com 400 euros de lucro, se eu vendesse agora, portanto isto é só lucro potencial, o do carro simples, 150, 100 mil euros com ETF vai em 200, desafio das 52 semanas que eu já parei de fazer há mais de um ano, tenho aqui quase 200 euros de lucro, ou seja, é só isto, é esperar, é ter paciência, é perseverar, continuar a poupar e investir. E daqui a uns anos vamos ver, neste momento, a percentagem ainda é pequena, 12% ou quase 13%, porque temos que dar tempo. Qual é que é aqui a moral da história deste vídeo? É que se eu quero umas férias caras, então tenho que começar o mais cedo possível. Porque o efeito do juro composto é muito mais fácil chegarmos lá. Queres ver aqui um truque? Se viemos aqui novamente à calculadora e em vez de 15 anos eu puser 16, imagina, só esperar um ano, certo? Passa de 58 e com um ano extra passa para 65. São mais 7.000 euros. E agora imagina que eu ponho aqui 17, mais um ano. Vamos pôr aqui calcular 74. Agora imagina que vai para 20 anos. Vamos pôr aqui calcular 100.000 euros. Porquê? Porque os juros são cada vez maiores. Estás a ver que neste ano já foi 9.000 de juros. Antes tinha sido 8.000, antes 7.000, antes 6.000, 5.000. Estás a ver? Está sempre a aumentar o valor dos juros. É aqui que consegues ver na barra verde. No início ela não é nada expressiva, quase nem se vê. Mas depois, à medida que vamos caminhando, o valor azul para nós mantém-se igual, porque investimos sempre o mesmo, mas a barra verde é cada vez maior. Os juros são cada vez mais. E só aqui um parênteses, Tiago, repara, o que nós vemos aqui é que nós metemos, contributions são as contribuições, aquilo que nós depositámos, 36.000 e tivemos de juros 68.000 e só assim é que se chega aos 100. Portanto, vê que quanto maior o prazo, mais fácil fica chegar a um valor maior, porque é o juro composto que vai trabalhar por nós. Então, começar em janeiro para ir de férias em julho, não dá. É preciso este fator tempo, que é para ficar mais fácil e podemos sonhar e ir mais longe, com um esforço muito menor. Isto é que é extraordinário, é a beleza do juro composto. Já fiz um vídeo também sobre isso, do segredo para ser milionário, a 8ª maravilha, de acordo com Einstein. E lá nesse vídeo dei 3 exemplos de pessoas super normais, com empregos humildes, uma secretária, um porteiro e um funcionário de uma estação de serviço, e todos acabaram milionários, mesmo sem grandes conhecimentos. O que mostra que não é preciso sermos génios para atingir resultados extraordinários. Basta ter um resultado medíocre durante um tempo extraordinário. Isso é que é ser consistente e perseverante, por exemplo, com a estratégia do DCA, o Dollar Cost Averaging, meter um valor fixo por mês, sem desculpas. Este mês não dá jeito. Não. Cumprir sempre. E isso trará os melhores resultados. Melhor até que os analistas de Wall Street com cursos de Harvard. Mostrei esta estatística
mostrei-te a estatística nesse vídeo e recomendo-te mesmo que vejas para saberes do que é que eu estou a falar. E isso também te pode motivar para começares aqui o teu caminho. Mesmo que não comeces a investir com 15%, investe só 15 euros, se calhar. Um valor que te faça sentir confortável e que estejas disposto a perder no caso de algo errado acontecer. Porque lembra-te, atenção, isto nos investimentos não há capital garantido. Podemos perder tudo e eu estou confortável com esse risco. Por isso é que me vês aqui a investir o meu próprio dinheiro. Agora, começa pelo fundo de emergência. Se não sabes o que é que eu estou a falar, então vê esse vídeo que eu fiz, porque esse é o passo zero. Antes de começar a investir, tens de ter essa reserva. É mesmo fundamental. Independentemente do teu salário, isto aplica-se a toda a gente. É uma questão de responsabilidade. Agora, as novas séries que eu estou a fazer são à volta do salário mínimo, porque foi algo que me pediram nos comentários e realmente a maior parte dos portugueses ganha menos de 900 euros por mês. Então, como eu quero falar para toda a gente, adapto aqui os meus exemplos, que é para dar para a maioria. E assim ter uma elevada probabilidade de acertar no teu caso. Que lá está, não sei se é este o teu caso, se ganhas menos de 900 euros, também se calhar não queres partilhar, é da tua privacidade e não vou insistir. Agora, pergunto se achas boa ideia continuar a fazer estas séries sempre assumindo que a pessoa ganha o salário mínimo ou se achas melhor outro valor. E se tiveres ideias ou sugestões para outros temas ou planos de investimento, diz-me nos comentários e eu farei. E já agora perguntava-te qual é que é a tua série ou o teu plano de investimento favorito? Com qual é que tu te identificas mais? Porque não é possível uma pessoa escolher tudo, não é? Temos sempre de cortar em algum lado. Mas pronto, já são muitas perguntas, desculpa, eu vou-me calar. Diz-me lá isso tudo nos comentários e agradeço-te muito por teres assistido a este vídeo até aqui. E eu vejo-te no próximo, tipo este que aparece aqui em baixo sobre como ser milionário com o salário mínimo, ou o desafio das 52 semanas, que é ótimo para quem está agora a começar a investir, ou que nunca investiu mesmo. Acho mesmo que te vai ajudar. Então, passa por lá e até!